Você já ouviu falar da famosa regra dos 21 dias? Aquela teoria de autoajuda que diz que se você repetir uma coisa por 21 dias seguidos, ela vira hábito. Tipo, 21 dias acordando cedo, 21 dias na academia, 21 dias sem açúcar. Essas coisas que ninguém consegue cumprir, mas todo mundo compartilha no Instagram com a legenda: nova rotina, nova vida! Pois é, sabe quem acabou de ganhar um desafio de 21 dias? Ele mesmo, Alexandre de Moraes, o nosso Xandão, o Rasputin de toga, o ditador fitness da República. Só que o desafio dele é um pouquinho mais difícil. 21 dias para se acostumar com a ideia de que agora é réu na justiça americana. Nada de whey protein, nada de meditação, nada de yoga. O novo hábito do Xandão é outro: responder para uma autoridade maior que ele, e dessa vez não tem como bloquear, censurar ou ameaçar. Então, força, foco e fé, Xandão, porque o cronômetro já começou e a Justiça da Flórida não vai te dar 48 horas de prorrogação. Brasilinas e brasilinos, o dia chegou. Aquele dia que parecia uma fanfic de direita, aquele roteiro que você lia no Twitter e pensava: ah, que exagero, isso nunca vai acontecer. Pois é, tá acontecendo. Alexandre de Moraes, o nosso Xandão, o Xandadão, o Rasputin de toga, o generalíssimo do Xandaquistão, está oficialmente intimado pela Justiça dos Estados Unidos da América. Sim, você não ouviu errado. É isso mesmo. A Justiça Americana não é o Jornal Nacional, nem a Globo News, nem o Barroso, nem o Dino, nem a Daniela Lima surtando na bancada. É a Justiça dos Estados Unidos. Aquela que bota na cadeia desde o pequeno traficante até ex-presidentes. Trump tá chegando, meus amigos, e o Xandelli tá começando a sentir o bafo do laranjão na nuca. Sabe aquele velho ditado? Um dia é da caça, o outro é do caçador. Pois é, durante anos o Xandão foi o predador, a fera do STF, o homem que, com um carimbo na mão e 48 horas no relógio, transformava cidadãos em criminosos, jornalistas em foragidos, youtubers em fantasmas digitais. Fulano tem 48 horas para se explicar. Beltrano bloqueado em todas as redes em 1 minuto. Ciclano, prisão preventiva porque acordei de mau humor. Mas agora o relógio virou. A justiça americana está sendo bem mais generosa que ele. Não são 48 horas, Xandemar, são 21 dias. Olha só que gentileza. É quase um pacote de férias. Dá tempo de você ir ao cabeleireiro, dar um tapa na barba, revisar aquele inglês de cursinho e pensar bem nas suas escolhas de vida. Que a Justiça dos Estados Unidos expediu essa nova citação contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pelas empresas Trump Media e Rumble, que acusam Moraes de perseguir opositores do presidente Lula. Entre os nomes citados estão o do deputado Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Alan dos Santos. As empresas alegam que Moraes tem como alvo jornalistas, juristas e até cidadãos comuns, todos críticos ao governo e ao próprio ministro. Elas afirmam ainda que decisões do ministro atingem até empresas e residentes dos Estados Unidos. E o episódio que acirrou os ânimos foi a suspensão do X no Brasil em 2024, após a rede descumprir as ordens judiciais. Desde então, Moraes virou alvo de ações nos Estados Unidos, incluindo uma movida pela Rumble e em parceria com a empresa de Donald Trump. E agora, com a nova citação, Moraes tem 21 dias para responder à justiça norte-americana. E o senador Marco Rubio já disse que Moraes pode ser alvo de sanções com base na lei global Magnitsky. Na citação, também é destacado que Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde março e busca asilo político, alegando perseguição. Ele se reuniu com parlamentares americanos e acusou Moraes de extrapolar os limites do judiciário. E a Procuradoria-Geral da República, no entanto, pediu ao STF a abertura de inquérito contra o Eduardo. As acusações envolvem coação, obstrução de investigação e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. O texto da ação diz que Moraes estaria usando o STF para reprimir vozes críticas, inclusive nos Estados Unidos.
E lembra ainda o caso de Alan dos Santos, que teve contas bloqueadas por divulgar prints forjados sobre uma suposta prisão de Bolsonaro. Segundo o processo, silenciar vozes nos Estados Unidos colocaria em risco a liberdade de expressão garantida pela Constituição americana. É um caso que promete desdobramentos internacionais nos próximos meses, assim como a gente tem visto, né, bastante já há bastante tempo. Um triste dia para a democracia. Podiam deixar ele sem ver a íntegra do processo para contestar também. Já pensou? Só dele passar pela sensação de ter que responder em X horas ou X dias já está muito bom. Se igualando a qualquer outra pessoa. Não é o Deus o que ele acha que é, acima de tudo e todos. Vai ter que se explicar. Se não quiser, tudo bem também. E para quem duvidava, para quem chamava de bravata, um nome aparece na intimação: Eduardo Bolsonaro. Sim, o 03, aquele que era chamado de exagerado, de histérico. Pois bem, o nome dele está lá, preto no branco, como se fosse a assinatura de um artista numa tela de Van Gogh. É como se ele dissesse: tá vendo? Eu avisei, agora segura essa. A citação aponta que em 18 de março de 2025, Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente Jair Biruliro, anunciou que buscaria autoasilo político nos Estados Unidos, sob argumento de perseguição política. Segundo o documento, abre aspas, Eduardo Bolsonaro tem residido nos Estados Unidos desde março de 2025, onde tem se reunido com parlamentares americanos e representantes da sociedade civil, além de denunciar publicamente os abusos de poder cometidos por Alexandre de Moraes. Em declarações públicas, Eduardo afirmou acreditar que Moraes está instrumentalizando o judiciário para criminalizar a dissidência política. Uma repressão que, segundo ele, já se estende extraterritorialmente para atingir discursos realizados em solo americano. Os requerentes mencionam a decisão do Procurador-Geral da República do Brasil e sósia do Cocada, Paulo Gonet, em demandar ao STF a abertura de inquérito criminal contra Eduardo por suas atividades realizadas nos Estados Unidos. As acusações incluem os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta de Estado Democrático de Direito. Uma piada. O caso de Eduardo Bolsonaro ilustra ainda mais o padrão de repressão política direcionada a pessoas baseadas nos Estados Unidos, como parte da contínua campanha de censura e extrapolação judicial liderada por Moraes. Eduardo junta-se à crescente lista de dissidentes políticos, jornalistas, ex-magistrados e cidadãos americanos que foram alvo de ordens sigilosas, bloqueio de contas, congelamento de bens e acusações criminais com motivação política. Quem diria? O cara que era perseguido por causa de tweet agora virou peça central no processo que pode transformar Alexandre Glande no primeiro foragido internacional de toga. A Interpol, que o Xandemar tanto sonhou usar contra os outros, agora pode ser o Uber que ele vai precisar chamar para fugir. Aliás, por falar em Eduardo Bolsonaro, o cara de quem a esquerda debochava, agora não sai da cabeça dos militantes. Uma jornalista da CNN insinuou que a péssima reputação de Lula no exterior é culpa de Eduardo Bolsonaro e levou um coice do Felipe Barros. Como que o senhor enxerga aí, em momentos de tensão internacional como que a gente está vivendo neste momento, esse movimento do bolsonarismo de ter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fazendo esse discurso bastante intenso em relação às instituições aqui no Brasil, a questão do Supremo Tribunal Federal e o processo que corre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes, como que essa peça, na visão do senhor, se encaixa dentro disso tudo? Isso impacta de alguma forma na capacidade até do governo brasileiro de ser uma figura, uma peça importante no contexto internacional? A gente vê um presidente Lula querendo se firmar como uma espécie de mediador. Como que essas peças nesse tabuleiro operam na avaliação do senhor? Uma excelente pergunta, Clarice, porque se o Lula gostaria de ser visto pelo mundo como um mediador, ele teria que ter outra postura no cenário internacional. Como disse na primeira pergunta para a Tainá, nesse conflito específico de Israel com o Irã, o Lula poderia ter feito uma nota através de Itamaraty conclamando a paz do Oriente Médio, sentando com os diversos países do Oriente Médio para que efetivamente avançassem nessas inúmeras tratativas que já fizeram
da paz no Oriente Médio, mas o presidente Lula optou por não fazê-lo e, ao contrário, se posicionar favoravelmente ao Irã. Calmo, sucinto e cirúrgico. Lula mediador? Tá de brincadeira, né? Depois é o Léo Lins que faz piadas fortes. Esse povo viaja. Agora não é mais culpa do Jair Bolsonaro, é do Eduardo Bolsonaro. O Lula recebe navio do Irã e a culpa é do Eduardo Bolsonaro? Não quer que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como terroristas e a culpa é do Eduardo Bolsonaro? Não se comporta em reunião com líderes mundiais e a culpa é do Eduardo Bolsonaro? Me poupa, né? A verdade é que Eduardo Bolsonaro está denunciando a ditadura do Bananil, sim, mas ele não está sozinho. E não esqueçamos, quem está por trás dessa ação? Nada mais, nada menos que Donald J. Trump, o homem que consegue fazer os ayatolás do Irã tremerem. O homem que apertou a economia da China com uma canetada e que agora está mirando no pequeno, mas atrevido ayatolá de toga do Brasil. Se antes o Chandler Clayson dava entrevista se sentindo Napoleão da esplanada, agora ele virou o mini-boss de um jogo em que o chefão final é laranja, bilionário e com mais advogados que o Brasil tem juízes. Donald Trump está mexendo os pauzinhos e o Rumble, aquela plataforma que o Chandemar tentou censurar, também. E a Justiça da Flórida? Bom, lá não tem Barroso para dizer que é inaceitável. Tem juiz americano com Constituição americana defendendo liberdade de expressão. E sabe o que é mais engraçado? O silêncio. Procuraram o STF, perguntaram ao Xandão. A resposta? Nenhuma. O homem que nunca perde a chance de dar uma declaração passivo-agressiva, que vive de lacração no Twitter institucional, agora sumiu. Fontes próximas dizem que ele está em negação. Tipo aquela cena clássica de filme em que o vilão, no final, olha para o horizonte com aquele olhar perdido, murmurando: Isso não pode estar acontecendo! Não comigo! Não comigo! No, God! No, God, please, no! 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 Só que está acontecendo sim, Chandelícia. O mundo é redondo, o carrossel gira e o karma? Bom, o karma é um trem sem freio. A acusação é direta e reta. Censura, violação da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a primeira emenda lá é tipo o santo graal da liberdade de expressão. Mexer com ela é como dizer que o Maradona foi melhor que o Pelé aqui no Brasil. E o Xandão mexeu, mandou bloquear contas de jornalistas, artistas, juristas, cidadãos, mandou censurar a Rumble, mandou calar o Alan dos Santos, quis silenciar até quem mora nos Estados Unidos. Agora, o problema é que, nos Estados Unidos, isso é crime federal. E sabe qual a diferença? Lá não tem faquinha para passar pano. Lá não tem Dino para escrever tweet chamando de democrático. Lá o juiz olha os autos, lê a Constituição e aplica a lei. E mais, se o Chandler Clayson não responder em 21 dias, sabe o que acontece? Revelia. Ou seja, o processo segue só com o que o Trump Media e o Rumble alegarem. E adivinha quem vai perder por WO? O Alan dos Santos, na excelente revista Timeline, fala mais sobre isso. Tomara. Tem um detalhe que os jornais não estão colocando. O que ocorre em 21 dias se o Alexandre de Moraes não fizer nada? Ou seja, se os advogados dele não vierem aqui e o representarem. O tribunal pode emitir uma sentença favorável às empresas, né? Truth Social e o Rumble, sem necessidade de audiência ou produção de provas adicionais. Assim, não vai precisar de mais nada. Deu 21 dias, não respondeu, carimba e condenado civilmente, né? Um caso... Como disse alguém aqui, deixa eu ver qual é o nome dele, tem 21 dias para comprar KY. Douglas da Mata Cabral, entrando para a quinta série Timeline. 21 dias para comprar o KY. É isso aí. E aí o tribunal julgando procedente, o que ocorre? Moraes é condenado a pagar essas indenizações financeiras. E aí começa reparação por danos à reputação das empresas, compensação por perda de receita
e prejuízos à oportunidade de negócios nos Estados Unidos. Que é exatamente o que, se Deus quiser, eu vou fazer. E é a sentença americana. Ela pode ser executada e reconhecida internacionalmente? Aqui que a brincadeira começa. Sim, por quê? Se Moraes possuir bens ou representação em território americano. Alegria. Que alegria. É. A casa de celebration. Ele tem mesmo a casa, né? Tem. Tomou no cu. Será que ele já não vendeu? Aqui, não, foda-se. Ele tem a conta bancária. Não, mas já levou o dinheiro todo, não? Calma. E aqui vende rápido, né? Aqui Ainda no tem o Brasil. tratado de reciprocidade entre os dois países. Isso aqui nem é lei Magnitsky. Isso aqui é só o sal, Lacombe, do espeto. Tá lá o espeto sem carne, que vai ser enfiado no rabo. É só o sal, assim, ó. Meu Deus. Isso nem é o espeto ainda. É assim, né? O sal. O salzinho. Isso é só o sal do espeto. Que a lei Magnitsky é que vai ser o espeto. Não, calma, ainda tem o caso Felipe Martins. Aí já é a brasa. Sobre o qual Não, aí podemos- já é a brasa onde vai ficar o rabo. Não, é. Com o espeto. Eu acho que aí a galera é tão ligada, né? Que ontem, acho que foi Ou fogo de chão, né? ontem eu falei do caso Felipe Martins, que tinha uma novidade, que marcaram um depoimento de uma testemunha-chave para o mês que vem, para julho, e já entrou alguém aqui, pô, pelo amor de Deus, não dá munição pro inimigo, não fala nada, mas não, calma, que na hora certa a gente vai falar e vai ser. É, quem ri por último ri mais gostoso. Eu só acho que o Chanderleia deve ignorar sim. Ignora. Então, meus amigos, o recado tá dado. Se você é um daqueles que sempre dizia nunca vai acontecer nada com o Chandessi. A Justiça Internacional nunca vai mexer com ele. O Trump é só marketing. Pois é, tá aí o começo. O homem das 48 horas agora tem 21 dias para correr atrás de advogado americano, fazer a tradução juramentada dos próprios abusos e tentar convencer a Justiça da Flórida de que ele não é um censor autoritário. Boa sorte, Chanderley, porque Trump não esquece. A Justiça americana não esquece. E o Eduardo Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos, assistindo a tudo com um balde de pipoca na mão e com a satisfação de quem assina a sua obra-prima. Porque, como diz aquele velho ditado, quem planta censura, colhe intimação internacional. Foram anos do cabeça de manequim distribuindo 48 horas para todo mundo, decretando bloqueio, censura, prisão, tudo com aquele ar de eu sou a lei. Mas agora o jogo virou, meu caro. São 21 dias para criar um novo hábito, 21 dias para baixar a cabeça, respirar fundo e aprender como é responder para uma justiça de verdade. Uma que não funciona por WhatsApp com a PGR. E quem sabe, né? Vai que nesses 21 dias ele não pega gosto pela coisa e, além de se explicar para os americanos, começa a desenvolver um outro hábito novo. Parar de perseguir e censurar oponentes políticos no Brasil. Porque às vezes, tudo que a gente precisa para mudar de vida é um empurrãozinho internacional e uma intimação com carimbo da Justiça da Flórida. Boa sorte, Chander Clayson. O relógio tá correndo. Com essa peruca, ninguém vai me reconhecer. É só eu dar uma ajeitadinha aqui no cabelo e pronto. Agora ficou legal, fiquei igual Trump. Com esse disfarce do Trump, eu tenho certeza que entro nos Estados Unidos. Agora eu quero ver se com esse cabelo do Trump eu não consigo entrar nos Estados Unidos. Com esse cabelo eu consigo entrar em qualquer país do mundo. Meu nome é Trump de Moraes. Eu só quero fazer uma visitinha rápida e vou embora. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.